Nesse vídeo, eu vou mostrar como fazer alterações complexas em suas imagens utilizando apenas prompts de texto, com ferramentas totalmente gratuitas no seu próprio computador, ou seja, com 100% de controle e de privacidade e 0% de custo e de censura. Hoje, eu vou falar sobre o Flux Context Dev, um modelo de IA muito poderoso que permite editar fotos e desenhos de forma simples e prática. Além de ser capaz de ajudar com consistência de personagens, o Flux Context também consegue gerar novas imagens baseadas em múltiplas referências. Então, já dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, pois o seu engajamento me ajuda muito a fazer mais conteúdo gratuito de qualidade para a comunidade de IA. Os requisitos do Flux Context Dev são praticamente o mesmo do Flux Dev, sobre o qual já fiz um vídeo bem legal aqui no canal. Mesmo as versões mais compactas vão exigir uma placa da NVIDIA de pelo menos uns 6 GB de memória de vídeo. Além disso, seu computador precisa ter mais de 16 GB de memória RAM para poder processar todos os arquivos necessários. Caso seu PC não atenda aos requisitos, eu vou deixar o link na descrição para o RunPod, uma plataforma onde você pode alugar PCs poderosos nas nuvens que eu pretendo abordar com mais frequência aqui no canal. Vamos começar instalando as dependências do Flux Context Dev. Se você nunca usou Comfy UI, vou deixar um card aqui com um vídeo introdutório onde eu ensino como instalar e criar sua primeira imagem. Primeiro, aqui no Comfy UI, venha em Manager e Update Comfy UI para atualizar para a versão estável mais recente. Se você não tem essa opção, venha em Help e Check for Updates. Quando terminar, reinicie o seu Comfy UI. Agora, acesse o link na descrição do vídeo e vá até o fim da página. Faça download do workflow Editar Imagem e arraste o arquivo para dentro do Comfy UI para importar o workflow embutido. Caso você veja uma mensagem dizendo que alguns nodes estão faltando, venha em Manager e Install Missing Custom Nodes. Selecione todos os itens e clique em Install. Assim que terminar, reinicie o Comfy UI mais uma vez. Agora siga as instruções para baixar os modelos de IA. O Flux Context Dev pode ser baixado através desse link e precisa ser colocado na pasta Models/Diffusion Models em seu Comfy UI. Já os demais arquivos podem ser baixados através do próprio Manager, indo em Model Manager e procurando pelos seus respectivos nomes. Lembrando que o Flux Context Dev também está disponível em versões quantizadas, ou seja, um pouco mais compactas para contornar possíveis erros de falta de memória em PCs mais fracos. Comente aqui embaixo caso queira que eu faça conteúdo especificamente sobre quantização no futuro. Eu também sugiro baixar um desses modelos LoRa que reduzem o número de steps sem perder muita qualidade. O que eu mais gosto é o Turbo Alpha, mas pode ser qualquer um desses outros também. Depois de baixar tudo, venha em Edit e Refresh Node Definitions para fazer a interface reconhecer os novos arquivos. Com tudo pronto, eu posso finalmente personalizar o meu workflow. Aqui no Load Image, eu carrego a imagem que eu quero editar, e no prompt positivo, eu dou as instruções do que deve ser feito com a imagem. Por exemplo, eu vou pedir para remover o boné dessa pessoa e mudar para cabelo castanho com rabo de cavalo. Para evitar com que outras partes da imagem sejam impactadas, é uma boa prática pedir também para preservar as características originais da pessoa. Em seus próprios experimentos, você vai perceber que o Flux Context pode ser bem sensível ao prompt, ou seja, é comum ter que testar várias maneiras de descrever o que você quer até obter um resultado satisfatório. Por isso, eu escrevi vários exemplos de prompts nesse node aqui. E também na página de onde você baixou o workflow. E como sempre, fique à vontade para usar serviços como o Gemini ou o ChatGPT para ajudar a escrever seus próprios prompts em inglês. E em cerca de 1 minuto, a imagem está pronta com as mudanças que eu pedi. É um pouco mais lento que o Flux Dev normal, mas perceba que não precisei criar máscaras manualmente e nem fazer o inpainting, ambos assuntos que já abordei em outros vídeos. O Flux Context entendeu as áreas que deveriam ser afetadas e editou de acordo, inclusive mantendo o mesmo estilo original. Se você quiser um pouco mais de qualidade em troca de uma execução mais lenta, pode desabilitar ou remover o Node Tcache, que é opcional.
Ou também desabilitar o LoRa de velocidade, contando que o número de steps aqui no Case Sampler seja aumentado pelo menos para 20. Lembrando que alguns LoRa's de FluxDev podem funcionar também no Flux Context Dev. Talvez você só precise aumentar o efeito recomendado em uns 50% ou aumentar o número de steps. Por padrão, a imagem carregada está sendo passada por esse node Flux Context Image Scale, que ajusta o tamanho da imagem para uma resolução que o Flux possa trabalhar, ou seja, aumentando o tamanho se a imagem for muito pequena e reduzindo se for muito grande. Isso pode prejudicar a qualidade do resultado caso a imagem esteja em alta resolução. Nesses casos, fique à vontade para ignorar o node clicando aqui no Bypass, que fará o Case Sampler usar a imagem de referência na qualidade original, em troca de uma execução possivelmente mais lenta. Remover ou mudar a cor de um determinado elemento são apenas algumas das funcionalidades mais básicas do Flux Context. Você pode fazer alterações mais drásticas na imagem, como restaurar e colorir fotos antigas. Ou uma das minhas favoritas, mudar o fundo e iluminação da imagem, uma tarefa que normalmente seria bem complexa. Nesse exemplo, eu pedi para trocar o fundo por um quarto escuro iluminado apenas por uma vela, e perceba como toda a iluminação foi adaptada de acordo. Somente essa funcionalidade já substituiria parcialmente modelos capazes de simular iluminação, como o IC Light. Mas espera aí que tem muito mais. No meu vídeo sobre ControlNet, eu ensinei uma maneira de mudar o estilo de uma imagem, por exemplo, para converter uma foto real em desenho e vice-versa. Apesar de ControlNet serem incompatíveis com Flux Context no momento, ele simplifica essa tarefa para a gente. Basta especificar no prompt qual estilo você quer transformar. No entanto, nem sempre isso vai funcionar bem. Converter de desenho para foto realista muitas vezes acaba deixando o personagem com proporções erradas, independentemente do prompt positivo. Até existem gambiarras para tentar contornar um pouco esse problema, como introduzir prompt negativo com a ajuda de ferramentas como o Nag, ou também utilizar outros LoRa's que se aproximam mais do estilo desejado. O Flux Context também consegue editar textos muito bem. Inclusive, essa é uma das funcionalidades mais interessantes, pois dependendo do prompt e da seed, o resultado fica muito bom. O segredo é colocar o texto original e o novo texto entre aspas aqui no prompt e pedir para manter a mesma fonte. Isso funciona tanto com texto impresso quanto com letreiros físicos, como nessa placa de Hollywood. Uma das funcionalidades mais cobiçadas em imagens generativas é a consistência de personagens e de objetos. Várias ferramentas já tentaram fazer isso, como o PewLid, o Dreamo, o Ace++, entre muitas outras. E o Flux Context também oferece essa possibilidade. Por exemplo, nesse workflow eu pedi para colocar o Keanu Reeves em uma outra situação, mudando também a sua expressão, ângulo e pose. Veja que o resultado até que ficou parecido com ele, mas a imagem precisaria de retoques para ficar mais fiel, de repente passando por um image-to-image usando outro checkpoint ou reforçando a identidade com a ajuda de modelos como o PewLid. Mesmo assim, talvez essa qualidade já seja boa o suficiente para o seu caso, e pode ajudar até mesmo com a criação de imagens sintéticas para treinar os seus próprios modelos mais tarde. O segredo aqui é pedir no prompt para preservar as características do personagem e ser bem específico com as instruções. Além disso, como estamos criando uma nova cena, em vez de apenas alterar a imagem original, é mais recomendado conectar o Empty SD3 Latent Image aqui no Case Sampler. Nela, você pode fornecer algumas das resoluções sugeridas para o Flux. Para simplificar, use as mesmas que você usaria numa imagem do Stable Diffusion XL. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com as minhas recomendações pessoais. Lembrando que isso também funciona para objetos e logos. Nesse outro exemplo, eu pedi para isolar essa guitarra e colocá-la em outra cena. Porém, eu precisei gerar com algumas seeds diferentes, e mesmo assim, certos detalhes ficaram levemente diferentes do objeto original. Se não fosse por isso, seria um excelente meio de gerar fotos infinitas de produtos com pouco esforço. Já se você fornecer um logo ou ícone, o resultado é bem mais interessante. Aqui eu carreguei o logo do Memetopia, um app que eu criei para gerar memes com IA.
E no prompt positivo, eu pedi para bordar o logo em um boné, mas poderia ser em qualquer tipo de produto, uma camiseta, caneca, etc. Ou seja, é muito útil para prototipar a sua marca. De volta ao link da descrição do vídeo, eu disponibilizei um outro workflow que carrega 2 imagens de referência. E aqui eu pedi para colocar os 2 personagens na mesma cena. E é possível também providenciar mais imagens de referência, como nesse outro workflow, onde eu carrego 3 referências e peço para compor uma imagem utilizando todas elas. Nesse caso, você precisa usar esse node Stitch Image, que vai colando as referências numa imagem só antes de passar para o Case Sampler. Se o resultado não ficar legal, continue gerando com outras seeds até produzir algo mais coerente, ou seja mais específico no prompt, dando mais detalhes dos objetos e como eles devem interagir entre si. O Flux Context é uma ferramenta impressionante que simplifica várias tarefas de edição de imagens que antes exigiam mais esforço. A habilidade de fazer alterações através de prompts já não é mais um luxo exclusivo de IAs proprietárias, como o ChatGPT ou o Gemini. Outros modelos abertos tentaram fazer o mesmo, como o Uno, o Dreamo e o iSedIt, mas as funcionalidades mostradas aqui indicam que o Flux Context Dev é o novo estado da arte atualmente. As versões Pro e Max, disponíveis através de serviços pagos, oferecem melhor aderência ao prompt e um nível de qualidade levemente maior. Porém, a comunidade ainda está descobrindo novos prompts e treinando modelos LoRa interessantes, com o objetivo de extrair o máximo possível do modelo aberto. E por enquanto é só. E aí, ficou muito difícil? Por acaso esqueci de alguma coisa? Comenta aqui embaixo para que eu possa te ajudar e melhorar o conteúdo para todo mundo. Lembrando que a sua dúvida talvez já tenha sido respondida em algum outro vídeo do canal, ou no meu Patreon gratuito. É só procurar por simplesmente IA mais tema, ou se inscrever para receber notificações de novos conteúdos. E se você quiser se aprofundar sobre imagens generativas, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o melhor curso do Brasil sobre o assunto. Conto com o seu like, hein? Um ótimo dia para você!